Daniela, Evandro, boa tarde, gente. Domingos. Aguardar o professor entrar para fazermos a apresentação aqui. O professor Nefa Júnior já entrou. Já. Tudo bom, Vinícius? Tá me ouvindo? Olá, Vinícius, tá me ouvindo? Olá, Vinícius. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Vinícius. Pessoal, tá me ouvindo aí? Olá, meus amigos. Quem entrou agora tá me ouvindo? Então, vocês estão me ouvindo. Eu não tô Áudio. ouvindo o Vinícius. Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Agora sim, agora Agora sim. sim. Beleza. Vamos começar de novo então, gente. Essa é mais uma edição do nosso Café Jurídico. Acontece todos os dias às 17 horas. E hoje nós temos a honra de ter uma palestra de aspectos práticos da tutela provisória com o nosso queridíssimo José Antônio Nefa Júnior. E esse é um assunto, ele é presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Vila Velha, Espírito Santo, é mestre em Direito e professor da Universidade de Vila Velha. E é advogado, né? Grande Nefa. Professor, eu já vou dar a palavra para você já começar a discorrer sobre o tema. É um tema muito caro para a nossa categoria, porque atualmente, já há algum tempo, ou você consegue a sua antecipação, ou você consegue a sua liminar, ou depois, se você precisar aguardar, dependendo da demanda, evidentemente, se você precisar aguardar até o final, você não entrega, né, professor? Às vezes eu tenho a sensação de que a única coisa que funciona no Poder Judiciário são as tutelas provisórias, né? Mas, bom, antes da gente começar a falar sobre o tema, a honra é toda minha, Vinícius, por favor, né? Estamos entre amigos aqui, você é um grande amigo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho aqui pela ESA. Cumprimento também, dou boa tarde aí aos nossos amigos que estão assistindo a live, né, numa segunda-feira, 5 horas da tarde. Eu acho que esse home office enganou todo mundo, né? Porque a gente achava que ia ficar tranquilo. Eu achava que ia ser mais fácil. Coisa nenhuma, né? Cada dia é uma coisa diferente para fazer, uma correria danada. E o pessoal está aí para ouvir um pouquinho sobre tutela provisória essa hora. Tá bom demais. É isso aí. Vinícius, bom, eu acho que eu não escondo de ninguém que eu tenho uma certa predileção por esse tema, né? Eu acho que dos temas de processo, o que eu mais gosto de estudar, eu acho que ainda é a tutela provisória. E é um tema que eu acho que ele transborda essa importância meramente teórica, né? E como você mesmo disse, ele vem encontrar na prática uma importância muito grande para nós, operadores do direito, para nós, advogados. Bom, antes de entrar propriamente em algumas especificidades, né, da tutela provisória, eu acho importante a gente passar ali por alguns
algumas considerações preliminares para a gente entender, né, o que é uma tutela provisória, quais são as espécies de tutela provisória, quais são as formas, né, de concessão ou de postulação dessa tutela provisória, até para que a gente possa, pelo menos, aí, afinar um pouco mais o discurso. Bom, quando a gente fala em tutela provisória, nós estamos falando de um tipo de proteção estatal. Se falou em tutela, proteção estatal. Então, tutela provisória é um tipo de proteção prestada pelo Estado por meio de pronunciamentos jurisdicionais instáveis. Instáveis no sentido de não definitivos. São pronunciamentos jurisdicionais que são concedidos com base em um juízo mais superficial de cognição. Aquilo que nós chamamos de cognição sumária. Bom, esses pronunciamentos jurisdicionais, eles sempre serão aptos a ou assegurar a pretensão, assegurar o resultado útil, né, daquele processo, ou satisfazer desde já a pretensão do requerente da medida. E esses pronunciamentos jurisdicionais instáveis, eles sempre serão concedidos quando presentes alguns pressupostos que vão gravitar em torno da ou urgência ou da evidência. Então, tutela provisória, na verdade, é um gênero que pode ter como fundamento a tutela de urgência ou a tutela de evidência. O que é essa tutela de evidência, né, que tanto se fala e que já desde antes do Código entrar em vigor falavam que era uma grande novidade do Código e tal, que não era novidade nenhuma, né? A tutela de evidência já existia no nosso CPC, vide aquelas liminares concedidas em ações possessórias que tramitam pelo procedimento especial. São espécies de tutela de evidência. Pois bem, o que é uma tutela de evidência? A tutela de evidência é uma proteção que o Estado dá àquelas situações que, embora não apresentem risco de dano, ou seja, embora não apresentem o perículo in mora, elas se colocam de uma forma tal para o magistrado, elas se mostram de uma forma tão evidente para o magistrado, que justifica a rápida proteção jurisdicional. Diferente do que acontece, por exemplo, com a tutela de urgência, né? A tutela de urgência é a proteção que o Estado dá a determinados tipos de situações que carecem de proteção imediata, sob pena de perecimento do direito. Uma coisa é a tutela, né? A proteção que o Estado vai dar a determinados tipos de problemas da vida. Outra coisa diferente são as técnicas que serão utilizadas para se prestar àquela tutela. Então, a tutela de urgência ela é prestada basicamente por meio de duas técnicas processuais. Por meio de uma dessas técnicas, o Estado permite que o jurisdicionado possa satisfazer parte ou de forma integral a sua pretensão, de forma antecipada. Ou seja, por meio de uma dessas técnicas, o jurisdicionado ele pode, em um momento anterior ao deslinde do processo, ao final do processo, satisfazer total ou parcialmente a sua pretensão. É a chamada tutela antecipada. E, por meio de uma outra técnica processual, o Estado permite que a parte acautele, assegure, né, resguarde o resultado útil de um outro pronunciamento judicial. É a chamada tutela cautelar. Bom, daí a gente já pode perceber o seguinte, que tutela provisória é um gênero, tutela de urgência e tutela de evidência são espécies desse gênero, e as tutelas cautelares e tutelas antecipadas são espécies de tutela de urgência. Então, tutela provisória é gênero, tutela de urgência e tutela de evidência, espécies de tutela provisória. E a tutela cautelar e a tutela antecipada, espécies, né, de tutelas de urgência. Bom, mas quais são os pressupostos que devem estar presentes para que cada uma dessas tutelas sejam concedidas? A tutela de urgência, os pressupostos estão previstos lá no artigo 311 do CPC. Né? O que a doutrina tem entendido
para que, pelo menos daquelas tutelas de evidências típicas, né, que a doutrina chama de típica, que são aquelas previstas no artigo 311 do CPC. O que o requerente da medida precisa provar? Precisa provar a ocorrência de uma daquelas hipóteses do 311 e ter o requerimento da parte, né? Esses são os pressupostos de concessão daquelas tutelas ali, da tutela de evidência prevista no artigo 311. E as tutelas de urgência? Aí depende. A tutela cautelar, ela está sujeita à comprovação da probabilidade da existência do direito que o autor afirma ter na inicial, que é o que habituou-se chamar de fumus boniuris, e deve comprovar também o risco de perecimento do direito, o risco de dano, o risco de que o tempo de duração do processo possa causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, que é o que nós chamamos de periculum in mora. Então, a tutela cautelar, ela está, para que ela seja, né, concedida, ela precisa da comprovação do fumus e do periculum. E a tutela antecipada? A tutela antecipada, ela precisa do fumus, do periculum e da reversibilidade daquela medida, da possibilidade de retorno ao status quo, né? Os efeitos daquela medida devem ser reversíveis. É claro que esse último requisito, né, ou esse último pressuposto de concessão de uma tutela antecipada, ele pode ser flexibilizado, né? A própria doutrina já assentou esse entendimento de que a reversibilidade da medida ela pode ser flexibilizada. Ou seja, se em alguma circunstância prática, se em algum caso prático, houver a irreversibilidade da medida, mas o julgador, ao comparar os valores, né, que estão sendo discutidos, de repente, um valor patrimonial com o direito à saúde, o direito à vida, esse caso aí, né, esse pressuposto, a reversibilidade ou a irreversibilidade, ele pode ser flexibilizado e a tutela concedida. Eu vou dar um exemplo que acontece muito na prática. Imagine uma tutela antecipada para a realização de uma cirurgia cardíaca, né? Uma ação obrigando um plano de saúde, onde se almeja que um plano de saúde realize uma determinada cirurgia, uma cirurgia cardíaca. É claro que realizada a cirurgia, depois, né, não tem mais como voltar atrás. Então, para alguns autores, esse tipo de tutela seria uma tutela irreversível. Mas, se comparando, né, a saúde de um lado, o valor saúde, vida do requerente, e do outro, o valor patrimonial ali, né, o valor daquela cirurgia, é claro que o juiz ele está autorizado a ponderar, né, e conceder aquela tutela antecipada. Existe também, Vinícius, um requisito que é pouco falado, ou às vezes muito esquecido, né, na prática, aí, que é o requerimento da parte. A tutela provisória, ela carece do requerimento, pelo menos via de regra, né, do requerimento da parte para que ela seja concedida. Por que isso? Ora, a tutela provisória, ou a concessão de uma tutela provisória, ela corre por conta e risco do requerente da medida. O que isso significa dizer? Significa que, se o requerente de uma tutela provisória, ele postula aquela tutela provisória, daqui a pouco chega-se ao final de uma... é concedida e é efetivada pelo magistrado. Daqui a pouco chega-se ao final do processo e a ação é julgada improcedente. Quando o magistrado julga uma ação improcedente, em outras palavras, o que ele disse foi o seguinte: olha, aquela tutela provisória que eu concedi lá atrás, ela não deveria ter sido concedida. Ela foi concedida mediante um juízo mais superficial de cognição, mediante um juízo de cognição sumária. Ela foi concedida equivocadamente. Se, por um acaso, houver algum dano que seja efeito colateral daquela tutela provisória que foi concedida, se houver algum tipo de prejuízo para o requerido advindo daquela tutela provisória que foi concedida, é óbvio que alguém vai ter que indenizar. Quem vai indenizar? O próprio requerente da medida, né? E essa responsabilidade
é uma responsabilidade civil objetiva, independe da demonstração de culpa, dolo, o que for, né? Basta a comprovação de que houve prejuízo e o nexo causal, né, do prejuízo com a efetivação daquela medida que foi requerida. Por isso que, e é justamente por esse motivo que o requerimento, né, da parte também deve ser considerado um pressuposto de concessão das tutelas provisórias. Em linhas gerais, esses são os pressupostos de concessão. Mas aí, quando a gente olha, né, para as tutelas provisórias e percebe que a tutela de evidência e a tutela de urgência são espécies de um mesmo gênero, algo deve ter para justificar essa classificação, né? Elas devem ter alguma coisa em comum para justificar essa classificação. O que seria, né, esses pontos em comum? Então, além, claro, da sumariedade de cognição, me parece que o ponto de toque ali entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência seja o fumus boniuris, a probabilidade de existência do direito, que na tutela de evidência é um pouco mais forte, um pouco mais robusto, né, um pouco mais denso, vamos dizer assim. A tutela de evidência, então, ela seria uma tutela de urgência, mas sem a demonstração do risco de dano, sem a necessidade de demonstração do perículo in mora. A tutela de evidência, ela só pode ser concedida de forma incidental, ou seja, no curso do processo, né, quando já existente o pedido principal nos autos, né? E a tutela provisória de urgência, ela pode muito bem ser postulada de forma antecedente ou de forma incidente. Quando a gente fala em tutela postulada de forma antecedente ou de forma incidente, o que a gente leva em consideração aí é o momento em que essa tutela provisória está sendo postulada. Se antes de formulado o pedido principal ou se depois de formulado o pedido principal. Se o pedido principal já existir nos autos, é uma tutela provisória incidente. Se o pedido principal não existir nos autos, é uma tutela provisória antecedente. E depois, esse pedido principal, ele terá que ser formulado em determinado prazo legal, sob pena de se perder a eficácia daquela tutela provisória que, porventura, né, tenha sido concedida. Lembrando que tutela provisória antecedente não se confunde com tutela provisória antecipada. Tutela provisória antecipada é espécie de tutela de urgência. Tutela provisória antecedente é aquela tutela provisória que foi postulada antes de ser formulado o pedido principal. Mas e aquela situação, né, que acontece de forma mais comum na prática, que é quando o requerente, ele já na petição inicial, formula o pedido principal e também o pedido de tutela provisória. Aquela tutela provisória é uma tutela provisória considerada incidente. Por quê? Porque o pedido principal ele já existe nos autos. Então, eu acho que essas eram as considerações preliminares que eu poderia fazer, Vinícius. Ótimo. Professor Nefa, nós temos aqui as tutelas antecedentes, então, as quais você acabou de mencionar. Mas a gente tem prazo diferente para cada uma delas, é isso? Para apresentar o pedido principal? Como funciona isso, professor? Acho que isso foi algo que o código poderia ter poderia ter sido mais simples, né? Ele complicou ali, talvez, né? Você pode explicar para os colegas como que isso deve funcionar? Eu concordo com você. Eu acho que o legislador perdeu a oportunidade de unificar o procedimento, né? Quer dizer, hoje sobrevive a importância de você conseguir identificar se uma tutela é cautelar ou tutela antecipada, que era uma discussão que há muito tempo já tinha sido enterrada. Hoje a gente tem que identificar se é uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar, porque, primeiro,
os procedimentos são distintos e os prazos para formular o pedido principal também são distintos. Ah, mas e se eu perder o prazo? Se você perder o prazo, cessa a eficácia daquela tutela, é uma sanção, né, processual, cessa a eficácia daquela tutela provisória que você conseguiu, e além disso, você não pode renovar o pedido, a não ser que você tenha um novo fundamento. Só que novo fundamento é uma nova causa de pedir. É difícil você arrumar, no mesmo caso prático, um novo fundamento, né? Então, eu acho que perdeu a oportunidade do legislador de unificar o procedimento. E aí, fizesse um procedimento só, tanto para tutela cautelar como para tutela antecipada. Bom, do jeito que nós temos no Código, a tutela cautelar, né, se postulada de forma antecedente, o seu pedido deve ser, o pedido principal deve ser formulado lá com base no artigo 308 do CPC. Efetivada a tutela cautelar, corre dessa efetivação um prazo de 30 dias para formular o pedido principal. Ali mesmo, nos mesmos autos, né, independente do recolhimento de novas custas, que já devem ter sido recolhidas quando se formulou o pedido de tutela cautelar antecedente. Então, como que funciona o prazo da tutela cautelar? 30 dias contados da efetivação da medida. Tem que se ter cuidado aí, porque muita gente confunde a contagem desse prazo e acha que o prazo é contado da ciência, né, da efetivação, da ciência da concessão, da intimação pelo Diário da Justiça, da intimação no balcão do cartório. Não é isso. Na tutela cautelar, esse prazo ele é contado do dia que foi efetivado a tutela. Se é uma tutela cautelar para bloquear contas correntes, do dia que o juiz conseguiu o bloqueio, você vai contar 30 dias úteis para formular o pedido principal. Ainda com relação a esse prazo da tutela cautelar, eu acho que existe uma peculiaridade que eu julgo importante, né, para ser dita. Que é as dúvidas que podem surgir naquelas situações onde a tutela cautelar ela se desdobra em vários atos. Ou seja, quando o juiz ele determina lá, a título de exemplo, o bloqueio da conta corrente e a indisponibilidade de um bem móvel ou de um bem imóvel. Bom, e aí? Né? Vamos imaginar que a cautelar ela determinou o bloqueio de conta corrente, indisponibilidade de um imóvel e a busca e apreensão de um automóvel. E aí? Como que você conta esse prazo de 30 dias? Você sabe que é da efetivação da medida, mas esses 3 atos não vão ser efetivados no mesmo dia. E aí? Vai contar do primeiro ato constritivo ou do último ato constritivo? E aí que mora o perigo, porque intuitivamente, o que a gente pensa? Se a tutela cautelar ela se desdobrou em vários atos, é lógico que ela só vai estar efetivada quando for efetivado o último ato constritivo. Só que o STJ já pacificou o entendimento já há muito tempo, desde o Código passado, de que esse prazo se conta da efetivação do primeiro ato constritivo. Olha o perigo, né? Olha o perigo. Então, quando a tutela cautelar se desdobrar em vários atos, a contagem do prazo para a formulação do pedido principal deve levar em consideração a efetivação do primeiro ato constritivo e não do último ato constritivo. Né? Isso com relação à tutela cautelar. E aí veio aquilo que a gente está falando, né? Com relação à tutela antecipada, só para causar confusão mesmo, a gente tem que decorar mais prazo. Com relação à tutela antecipada, o artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º, fala o seguinte, olha, concedida a tutela antecipada, o autor terá 15 dias para aditar o pedido. 15 dias, né? Para juntar novos documentos, complementar a sua argumentação e formular o pedido principal. Concedida a tutela antecipada. E aí, quem já estudou o prazo da tutela cautelar pode pensar, então esse prazo ele conta do dia que concedeu? Não, não é do dia que concedeu. É da ciência da concessão. Né? Então, esse prazo
do artigo 303, inciso primeiro, parágrafo 1º do inciso 1º, ele vai contar do dia em que a parte foi intimada da concessão daquela tutela antecipada. Tudo bem que, em se falando de tutela antecipada, normalmente, né, se a gente levar em consideração que a prática forense, normalmente essa ciência vai se dar ali, né, no balcão, né, no cartório ali. Por quê? Porque é uma tutela antecipada, você não vai esperar ser intimado da tutela antecipada via Diário da Justiça, o que pode levar meses, né? Se você é o autor, você quer agilizar, você vai lá tomar ciência lá, né, no guichê do cartório. E é lá que você vai colocar meritíssimo juiz ciente da respeitável decisão de folhas tais. E a partir dali, né, conta o seu prazo para formular o pedido principal. E aí, para a tutela antecipada, a gente também tem uma peculiaridade, né? Porque o parágrafo 6º do artigo 303, ele abre um prazo diferente para formular o pedido principal, no caso de denegação da tutela antecipada. Então, quando o juiz concede a tutela antecipada, o prazo é de 15 dias. Só que quando o juiz denega a tutela antecipada, segundo o parágrafo 6º do 303, se teria só um prazo de 5 dias para formular o pedido principal, né? Teria sido muito mais fácil se o procedimento da tutela cautelar e da tutela antecipada tivesse sido o mesmo, né? A gente precisaria ficar decorando e se atentando para esse monte de detalhe aí. Tem algum sentido esse prazo de 5 dias se denegatório? Talvez pudesse ser o contrário, prazo menor se concedida, né? Tem uma pergunta aqui. Na minha opinião, também não faz sentido. Por quê? Porque se você parar a pensar, quando a petição inicial está boa, ou seja, você conseguiu aquilo que você queria, você tem 15 dias de prazo. Quando a petição inicial está ruim, ou seja, você não conseguiu aquilo que você queria, né, você tem 5 dias de prazo. Não faz sentido. Que se tivesse um prazo igual, né? 15 dias depois estava de bom tamanho. Né? Nós temos uma pergunta aqui, professor, da Evner, ou do Evner, né? Evner, conhece? Então. Os 30 dias também correm a partir da decisão de indeferimento, certo? Parece que você já respondeu, né? Da tutela cautelar, né? Sim. Olha só. Esse é um assunto, assim, delicadíssimo. Não pela contagem do prazo, mas eu vou explicar por quê. O que acontece? No procedimento da tutela cautelar antecedente, e aí lembro que todos esses prazos que nós estamos falando da tutela cautelar antecedente ou da tutela antecipada antecedente. Pois certo. Bem, esse prazo da tutela cautelar antecedente é um prazo para a formulação do pedido principal, caso a tutela tenha sido concedida. Ou seja, conta-se esse prazo a partir da efetivação da medida. Ok? O Código não traz nenhum prazo em caso de denegação da medida. E aí não existe muita concordância na doutrina sobre qual seria o destino desse procedimento cautelar procedimento cautelar antecedente, quando a tutela fosse denegada. Difícil isso, né? É difícil isso. Porque, se você me perguntar qual a minha opinião, seria o seguinte: no próprio procedimento cautelar, ele fala que o réu será citado para oferecer resposta ao procedimento cautelar em 5 dias. Né? Oferecida a resposta, segue o procedimento comum. Enfim, para mim, o procedimento teria que continuar, o procedimento cautelar, e o juiz deveria proferir uma decisão sobre aquela tutela provisória, cautelar. Porque, embora ele não tivesse concedido ela de forma liminar, ele pode conceder depois de efetivado o contraditório ali com o réu. Né? Mas a doutrina tem se manifestado o seguinte: tem autores que falam que o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, ou que o pedido principal pode ser formulado a qualquer momento. Né? E aí converte o procedimento de tutela cautelar antecedente em procedimento comum, né? E segue o rito principal.
Maravilha. Você já deu uma situação aí para nós em que o julgamento é de improcedência e que, portanto, há uma revogação automática, né, da tutela provisória concedida anteriormente. Você Com quer falar certeza. mais sobre a revogabilidade, professor, das medidas provisórias, das tutelas provisórias? Posso falar, posso falar. Esse assunto da revogabilidade é um assunto interessante, vem previsto lá no artigo 296 do CPC, que fala que a tutela provisória pode ser modificada, revogada, tal, em qualquer momento. Deve-se olhar com certa cerimônia para esse dispositivo, né? Porque a revogação da tutela provisória também não pode se dar assim, né? De qualquer forma. Então vamos lá. Na sentença, o juiz ele pode conceder uma tutela provisória que ele havia anteriormente negado, ou ele pode revogar uma tutela provisória que ele havia anteriormente concedido? Pode, sem problema nenhum. Talvez as dúvidas comecem a surgir a partir do momento em que se há agravo de instrumento interposto contra aquela decisão interlocutória que, no curso do processo, por ser decisão interlocutória, julgou, né, ou tratou de uma tutela provisória. Porque a gente precisa ver o que aconteceu com esse agravo de instrumento. Né? Primeiro ponto, se houve interposição de agravo de instrumento, o juiz ele já pode fazer o juízo de retratação. Por quê? Porque o agravo de instrumento ele é dotado do chamado efeito regressivo, que é o efeito que permite ao juiz, né, voltar atrás daquilo que ele decidiu, se retratar. Bom, outro ponto. Vamos imaginar que o agravo, que a tutela provisória, ela foi concedida em sede de julgamento de agravo de instrumento no tribunal. E, posteriormente, sobreveio uma sentença de improcedência. Ou então, uma situação diferente. É porque a resposta vai ser a mesma, né? Não sobreveio a sentença de procedência, mas o juiz, no momento de julgar, de proferir a sentença, ele pode revogar aquela tutela provisória que foi concedida por um órgão de grau hierárquico superior em sede de julgamento de agravo de instrumento. Né? Bom, o STJ ele tem entendido que sim, que essas situações o juiz ele pode julgar improcedente e o juiz ele pode revogar, ele pode julgar improcedente mesmo que tenha tido uma tutela provisória concedida pelo tribunal em sede de julgamento de agravo de instrumento, ou ele pode também na sentença revogar aquela tutela provisória que foi concedida pelo tribunal em sede de julgamento de agravo de instrumento. Qual que seria a justificativa desses julgados do STJ? O STJ ele acabou priorizando o grau de cognição do magistrado, que na sentença é um grau de cognição exauriente, né? Um juízo de certeza, do que aquele grau de cognição mais superficial, por meio do qual o órgão de grau hierárquico superior, o tribunal, julgou aquela tutela provisória. Né? Então, nessas situações, o juiz ele poderia, sim, julgar, né, ou revogar essas tutelas provisórias. Mas e no curso do processo? Né? O juiz pode revogar uma tutela provisória no curso do processo? Aí a resposta é: depende, né? Depende. Vamos imaginar que essa tutela provisória ela foi confirmada pelo tribunal. O juiz pode revogar? Se não houver fatos novos, penso que não. Por quê? Porque deve prevalecer aquela decisão do órgão de grau hierárquico superior. Né? Perceba que tanto a decisão do juiz, em primeira instância, quanto a decisão do tribunal foram decisões proferidas com base em um juízo superficial de cognição, com base em um juízo de cognição sumária. Não havendo fatos novos, não há possibilidade de se rever, né, aquela decisão. Mas e se houver uma alteração fática? E aí, o magistrado ele pode revogar aquela tutela provisória concedida anteriormente? Pode, sem problemas.
né? E aí me parece que a doutrina majoritária entende dessa forma, né? Havendo alteração fática, até porque essa alteração fática ela pode fazer desaparecer algum pressuposto de concessão da tutela provisória. Então, não teria problema nenhum. E aí surge uma outra dúvida, né? Que é a seguinte: essa revogação pode se dar de ofício ou o juiz ele pode revogar, né, sem requerimento da parte, né? Ou precisa do requerimento da parte. Enfim, e aí? Né? Precisa do requerimento da parte? Me parece também que a doutrina majoritária se manifesta no sentido de que seria necessário o requerimento da parte. Tá? Particularmente, eu acho que não. Eu acho que, mesmo sem requerimento da parte, o magistrado ele pode, de ofício, né, revogar uma tutela provisória se ele perceber que aqueles elementos que autorizavam a concessão daquela tutela já não estão mais presentes nos autos. De ofício para rejeitar, revogar para denegar. De ofício, revogar uma tutela de ofício. Acho que poderia sim. Sabe por quê? Se ela houvesse... Ok, sim. Porque não teria como... Porque no final das contas, eu acho que o argumento que a gente pode utilizar é que a efetividade da tutela jurisdicional, né, a justiça da tutela jurisdicional é de interesse público e não privado. Então, a gente poderia ficar à mercê do pedido da parte para o juiz, no curso do processo, revogar uma tutela provisória que ele já sabe que vai revogar na sentença. Então, ele vai ter que esperar até a sentença para revogar. Não me faz muito sentido esse raciocínio. Muito interessante. Professor, tem uma pergunta aqui sobre se o juiz pode fixar prazo maior de ofício da denegação da antecipação. É da Aline Macri. Da denegação, me parece... da denegação, me parece que não, porque o prazo ali é um prazo já legal, né? Um prazo fixado em lei. Agora, para concessão, sim, porque para concessão, o juiz mesmo fala que o pedido será ditado no prazo de 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz, né, conceder. Muito bom. Ótimo, professor. Agora tem pelo menos mais uma questão aqui, que diz respeito à estabilização. O Código trouxe essa novidade, né? Não podia já houve uma controvérsia sobre isso, se tem que agravar, se basta impugnar, se contestar tá bom. Como é que isso ficou definido no final das contas? Como é que você vê essa questão da estabilização, de um modo geral? Pois é. O que acontece? Assim, falar em estabilização da tutela antecipada é um mundo, né? É um mundo. Caberia uma live só para falar só sobre estabilização da tutela antecipada. Mas o que acontece? Só fazendo algumas considerações, né? Essa estabilização da tutela antecipada, ela foi importada aí do direito italiano, do direito francês, e foi adequada aqui para o nosso sistema. É uma total novidade para o nosso sistema? Não, não é uma total novidade para o nosso sistema, né? A doutrina tem entendido que a estabilização da tutela antecipada trata-se, na verdade, de uma técnica monitória. A mesma técnica que é utilizada lá na ação monitória. O que acontece na ação monitória? Na ação monitória, o réu, o juiz, né, ele já expede o mandado para cumprimento daquela obrigação constante do documento escrito, sem eficácia de título executivo. E o réu, ele é intimado para, ele não é intimado para responder, né? Ele é intimado para, em 15 dias, ou pagar, ou entregar a coisa, ou cumprir a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer. Ou então, ele pode embargar. Se ele não cumpre essas obrigações, e se ele não embarga, automaticamente aquele mandado ele já é convertido em título executivo. E aí segue o procedimento executivo. Essa conversão, né, do mandado direto em título executivo é uma tutela de evidência. É uma espécie de tutela de evidência. Né? Veja, essa conversão no procedimento da ação monitória é, na verdade, uma sanção para aquele réu que ficou inerte.
O cara não cumpriu a obrigação e também não embargou. O que se tem na estabilização da tutela antecipada? Exatamente a mesma coisa. A sanção para aquele réu que ficou inerte. Então, o artigo 304 do CPC, ele, em resumo, fala o seguinte: olha, concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, somente serve, pelo menos pelo Código, que eu acho que o legislador poderia ter ido além também, mas pelo Código, a estabilização da tutela antecipada, ela só pode ocorrer a estabilização da tutela provisória só pode ocorrer na tutela antecipada concedida de forma antecedente. Né? Pelo Código, eu vou ler lá o 304 caput, tá? A tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, a opção legislativa foi de que, se o réu não interpusesse o recurso, a tutela antecipada se estabilizaria. Só que, em 2018, o STJ ele permitiu que a contestação ofertada pelo réu... Eu tenho esse julgado aqui, até separei esse julgado aqui pra gente, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Concedida estabilização não foi dezembro de 2018. Foi o RESP 1760996 de São Paulo. RESP 1760996 de São Paulo. Está no informativo 0639 do STJ. Foi uma decisão da terceira turma. A decisão falou o seguinte: pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, ausência de interposição de agravo de instrumento, contestação apresentada pelo réu, efetiva impugnação, estabilização da tutela antecipada, não ocorrência. Ou seja, em dezembro de 2018, o STJ ele decidiu que a contestação seria um instrumento, uma petição, né, um mecanismo hábil para impedir a estabilização. Assim, isso para mim não fazia o menor sentido. Eu critiquei esse posicionamento, né, em várias palestras que eu pude dar sobre tutela antecipada. Porque o que acontece? Se você pegasse o anteprojeto, e é isso que a gente não consegue entender, né? Se a gente pegasse o anteprojeto do código, esse mesmo dispositivo, ele estava escrito da seguinte forma: a tutela antecipada torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposta alguma impugnação ou não for impugnado. Ou seja, no anteprojeto do código, usava o termo impugnação ao invés de recurso. E impugnação é muito mais amplo que recurso. A impugnação abrange pedido de reconsideração, contestação, recurso, o que for. Só que isso não foi aprovado. E entrou em vigor esse artigo falando o seguinte: olha, para que não ocorra estabilização, a parte deve interpor o recurso de agravo de instrumento. O recurso cabível, que é o agravo de instrumento. Aí vai o STJ e pá, fala não, contestação impede estabilização. Então cria esse sentimento de insegurança, porque você não sabe o que esperar. E aí, para completar, né, em fevereiro, vamos lá, não, foi em 2019, em novembro de 2019, final do ano passado, está lá no informativo 0658, né? A primeira turma, no RESP, informativo 0658, RESP 1797365 do Rio Grande do Sul, né? 1797365 do Rio Grande do Sul. Olha só, tutela antecipada concedida em caráter antecedente, estabilização, não interposição de agravo de instrumento, preclusão, apresentação de contestação, irrelevância. Ou seja, a primeira turma e a terceira turma do STJ já não estão se entendendo, né? A decisão mais recente, que foi publicada aí no informativo, foi essa, de que somente a contestação não seria o suficiente para impedir
a estabilização da tutela antecipada. Então, assim, se não se quer que a tutela seja estabilizada, agrave, porque é mais seguro, né? Sim, aí pelo que você está falando, né, a primeira turma é direito público, né? Provavelmente uma questão de tributário, alguma coisa assim. E as Ou então, terceiras e quartas são direito privado, ou seja, é comum acontecer dessas divergências entre essas turmas, né, de direito público, porque a visão acaba sendo um pouco diferente do processo, né? É natural que seja um pouco, né? É, muito bom, professor. Vou fazer um apanhado rápido. Você falou sobre as tutelas provisórias, que as tutelas provisórias se subdividem em tutelas de evidência e de urgência. As de urgência são as cautelares e as antecipações de tutela, né? exatamente. Nós temos, então, conceitos diferentes, pressupostos diferentes, né, para essas tutelas de urgência, sobretudo no que toca à irreversibilidade da tutela antecipada, que é mitigada, não é isso? E Exatamente. você falou sobre a revogabilidade e sobre a estabilização. Você, em pouquíssimo tempo, conseguiu falar sobre o que é mais importante nas tutelas provisórias. E a gente já vai aqui para os últimos 15 minutos. Eu queria te dar a palavra para ver se você quer dar algum recado, passar alguma mensagem, ou também consertar esse resumo que eu fiz aí das suas explicações. Desde já dizer que, novamente, é uma satisfação enorme te ouvir. Você é muito bem preparado e atende muito bem as nossas demandas, né, nos aspectos práticos, conceituais, irrepreensível. Obrigado. Eu que agradeço. Sabe que tenho o maior carinho por você, por todo mundo da ESA aí, né? Um convite de vocês, para mim, é um convite irrecusável, né? Além de ser uma honra estar aqui e poder compartilhar esse espaço com você, que é também um profundo conhecedor de processo civil, né? Conversar com você sobre o processo, a gente já debateu algumas vezes aí, conversar com você sobre o processo é muito bacana, é muito bom. Já estivemos juntos em outras exposições, né? Sim. E agradeço aí os gentis elogios e estou sempre à disposição, meu amigo. Grande Tá abraço. joia. E vou cumprimentar Maravilha. também o pessoal aí. Eu tenho Isso. vários amigos aqui, são alunos e ex-alunos, né? Mas são meus amigos, então por isso que eu falo, são vários amigos aqui, né? Pessoal da OAB também, que está lá com a gente nas comissões. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado por prestigiarem aqui esse tempinho aí para falar sobre tutela, porque a gente teve para falar sobre tutela provisória. Não é não, Vinícius? Maravilha. Eu coloquei aqui, eu tentei, enquanto você falava, digitar os RESPs aí, joguei aí na tela para quem se interessar. Se tiver alguma falhazinha, depois o pessoal consegue me corrigir aí, porque eu acho que o principal já foi. Queria agradecer aqui ao Augusto, seu sócio, que eu vi que ele entrou aqui já há mais tempo. Aí também? Tá, já apareceu lá no início, a Priscila, a Gabi, Legal. Fabinho Romano está aqui. A Gabi é me orientanda, né? E ela está escrevendo sobre estabilização da tutela antecipada. Ou seja, ela já entrou aqui para fazer né, a média com o orientador, entendeu? Sim, interessadíssimo para ver se aparece aí alguma coisa diferente, né? Aí quero agradecer a Maria, o Zampronho já apareceu por aqui também, o pessoal prestigia bastante as nossas transmissões ao vivo, né? E eu vou me despedir aqui de todo mundo, dar um tchau junto contigo aqui, né? Tá joia, meu Pra amigo. gente encerrar, avisar todo mundo aqui que amanhã tem mais, né? Amanhã eu vou conversar com o Dirley Nunes, processualista bem famoso aí, não é isso? E todos os dias, às 17 horas, a exceção de sexta, que é um café cultural, né? Que tem a música, normalmente é uma música, e o Alexandre que participa, não sei como é que vai ser essa semana. E agradecer novamente, um prazerão. Obrigado, Nefa. Até a próxima, cara. Boa tarde. Foi uma honra mesmo. Pessoal. Abraço. Obrigado. Valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, né? Mais uma vez, nós agradecemos, a Escola Superior da Advocacia agradece a participação de todos. Essas transmissões só são um sucesso
porque vocês prestigiam, tá? E até amanhã, se Deus quiser, cuidem-se todos. Obrigado, até a próxima.